Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Tiane, da Expressare, trabalho com a professora Márcia Donadel, nós somos professoras de inglês e francês para todas as idades e trabalhamos também com adultos, né? E agora, recentemente, a gente começou um trabalho com formação de professores e fazemos as nossas lives com metodologias de ensino, fazendo sugestões de práticas pedagógicas para ensino de línguas para crianças. Então, na semana passada e na semana anterior, a professora Márcia apresentou nossas lives, né, que eu não pude estar presente com ela. E hoje, então, eu vou apresentar, que ela está em outro compromisso. E assim a gente vai revezando, às vezes a gente vai fazendo as lives juntas. Mas então, para quem não nos conhece, né, nós trabalhamos com ensino de línguas e estamos aqui hoje, então, para compartilhar mais uma ideia com vocês. Então, hoje eu vou trabalhar com um livro, né? Em alguma das nossas lives nós já trabalhamos com livros, alguns em português, outros em francês, outros em inglês, porque o que a gente faz é tomar o livro como ponto de partida, né? Algumas vezes nós usamos alguns outros materiais também, mas quando nós pegamos um livro em português, a gente tenta adaptar ele para nossas ideias na língua estrangeira, tá? Então, para hoje, nós escolhemos a temática do vocabulário, né? Por quê? Porque, principalmente na educação infantil, né, nessa faixa etária de 0 a 6 anos, que é onde a gente trabalha com o ensino de inglês nas escolas e também com o francês, nós normalmente temos que fazer uma escolha de vocabulários, né? Porque não pode ser uma lista muito extensa, né? Nós estamos trabalhando com crianças, então, com crianças pequenininhas, e a gente quer que elas interajam, né? Que elas entrem em contato com esse mundo da língua que a gente está apresentando, né? O formato da língua nova. Então, a gente faz uma seleção de vocabulário. E aí, a partir dessa seleção, a gente escolhe algum material, né? Então, por exemplo, assim, a gente às vezes não tem o material na língua estrangeira, né? Em algumas escolas, às vezes, nós não temos os livros em inglês, não temos os livros em francês. Aí a gente pode fazer uma adaptação, né? Então, hoje eu escolhi esse livro aqui, Por que Dormimos? Ele é um livro que fala da questão da necessidade de dormir, né? Para explicar para as crianças por que elas têm que dormir, né? Quem tem filho sabe, às vezes, por que eu tenho que dormir? Eles questionam. Então, a gente pode partir de uma ideia, por exemplo, assim, eu vou partir da ideia de pegar vocabulário do sono, né? Pegar vocabulários relacionados à questão do dormir. Então, inspirado nessa história, que eu não vou ler essa história inteira para crianças, porque eu estou pensando no público de crianças mais pequenas, eu vou me inspirar nessa história e vou trabalhar esses vocabulários que eu estou buscando, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a questão, né, a pergunta, por que dormir? Eu fiz essa adaptação dessa aula de exemplo de hoje na língua francesa. Poderia ser em inglês, poderia ser em espanhol, mas eu fiz então adaptado para a língua francesa, tá? Os motivos de dormir, então, né? Pourquoi dormir? Pour se reposer, c'est une question, né? É uma questão. Pour agrandir, para crescer. C'est bon pour la santé, quer dizer, é bom para a saúde, né? E também para não ficar cansado no outro dia, né? São essas questões que o livro traz. Como é que eu vou trabalhar isso com as crianças, né? Qu'est-ce que c'est dormir? O que é dormir, né? Então, eu posso aproveitar as imagens do livro, posso mostrar que le garçon va dormir avec son livre. Il a un chat, né? Ele tem um gato. Então, eu tô mostrando e tô falando vocabulário. Então, a partir das imagens, a criança também pode se identificar com a língua que eu estou ensinando, né? Vous fermez les yeux, você fecha os olhos. E aí, a menininha tem um ursinho de pelúcia, né? Um ursinho que ela usa para dormir.
Então, a gente pode perguntar para as crianças: Ah, vous avez urso peluche que vos utilisez pour dormir? Então, vocês têm um ursinho de pelúcia que vocês usam para dormir? E aí, a gente pode usar, né, essa questão. Ah, que legal, todo mundo tem, né, um bichinho ou um travesseirinho que dorme. Então, a criança já vai se identificar com essa questão da história, né? Aí aqui a gente tem um Le Poisson, que é o peixinho. Aí aqui tem uma curiosidade. Esse livro é muito legal porque ele tem curiosidades, né? Então eu posso abrir aqui e mostrar para a criança que os peixes dormem de olhos abertos. Ó, alguns peixes dormem de olhos abertos, que legal. Le Poisson ne ferme pas les yeux pour dormir. Então ele não fecha os olhos para dormir. E aí, alguns bebês não dormem a noite inteira. Daí tá aqui o Le Papá, tentando fazer o bebê dormir, né? Então, a gente tem essa parte da identificação da criança com o seu momento de dormir. Ó, e aí, uma das coisas que a gente vai mostrar é que tem algumas pessoas que não dormem durante a noite. Elas dormem durante o dia. Ah, e por que elas dormem durante o dia? Porque elas trabalham durante a noite. Então, aqui tenho vocabulários de profissões, que eu selecionei especificamente para essa história, né? Então, seria, por exemplo, os médecins, né? Alguns médicos que trabalham à noite. E também les pompiers, né? Très important, os bombeiros, que tem que, né, atender as emergências. Então, aí aqui a gente pode mostrar para a criança, ó. Les pompiers, ça c'est les pompiers. Ici, c'est une infirmière ou une médecin qui ne peut pas dormir pendant la nuit. Porque ela vai dormir de dia, né? Então, aqui eu posso trabalhar o vocabulário le jour e la nuit. Primeiro eu tô mostrando, então, a história, tá? E aí, depois, no final, eu quero destacar algumas questões importantes de como que a gente faz essa seleção do vocabulário. Mas acho interessante mostrar para vocês os elementos principais da história primeiro, né? Para que vocês conheçam a história. Então, aqui tem mais algumas imagens, o que acontece quando a gente dorme, né? Então, nós como professores, nós temos essa liberdade de adaptar o material conforme a necessidade da aula, né? Então, esse livro, ele é mais extenso, ele é para crianças maiorzinhas, mas isso não impede que eu trabalhe com as crianças menores, porque eu vou fazer a seleção dos vocabulários que eu quero, né? Das partes que eu mais gostaria de usar. Então, aqui, por exemplo, enquanto seu corpo se recupera e cresce, né? Eu posso falar para a criança, c'est pour la santé, né? C'est meilleur pour la santé. Il a blessé, né? Ele machucou a perna aqui, il a blessé les jambes. Aí agora ele vai ficar melhor porque ele dormiu, né? Il a dormi, il a resté bien. Então é muito importante que a gente não sobrecarregue, né? A criança de vocabulário, mas ao mesmo tempo que a gente mostre, que a gente até insira alguns a mais enquanto a gente tá contando a história, porque com a identificação com a história, talvez ela também se identifique com esse vocabulário, e as imagens ajudam muito a compreender a história, né? Então, aqui nessa página, por exemplo, diz assim, todo mundo dorme. É uma pergunta, né? Todo mundo dorme? Sim, seja lá quem for, né? Então, aqui eu posso trabalhar vocabulário das pessoas. Por exemplo, ici, il y a un grand-père. Quem que é o grand-père? O grand-père é o avô. E aqui eu tenho le garçon e la fille, que são o menino e a menina. E aqui é legal que eu tenho o menino pendant le jour, né? Pendant le jour, il joue, né? Ele tá brincando. E depois, ele vai dormir. Aí aqui eu tenho o le grand-père e la petite fille que vão dormir aussi. Então, é muito legal que a gente pode ir mostrando. Oi, Elisa, tudo bem? A Ingrid chegando também. Então, para quem tá chegando agora, né, gurias, eu tô aqui mostrando o livrinho, porque dormimos. E selecionando algumas formas de ensinar francês, tá? Mas como eu tava dizendo, também pode ser para ensinar inglês, pode ser para ensinar outras línguas para crianças,
tá? Porque o que acontece, né? A gente é formado para dar aula de línguas. Aí, oi, querida, que saudade de ti. Aí a gente sabe trabalhar com adulto, né? Mas muitas vezes a gente pega as crianças pequenas e ainda não desenvolveu, né? Muitas ideias, muitas habilidades. Então a gente pode pegar o material que a gente tem, né? Em português, as historinhas, e a gente vai adaptando ao mundo das crianças, né? Então aqui eu tava mostrando, né? Que tem as pessoas acordadas, eles são réveillés e depois eles vão dormir. Aí a gente tem como ensinar para as crianças, então, o vocabulário aqui, né? Do grand-père, les filles, les garçons. E aí depois dos bichinhos que vão dormir. Daí tem aqui os les oiseaux, né? Que são os passarinhos. Daí tem les ribots, que é a coruja. Les suricates e les rats. Todos eles dormem, né? Eu posso mostrar. Ó, aqui ele dorme. Ici, il est réveillé. Então, eu posso brincar com o livro, né? Ó, aqui a corujinha tá dormindo. As flores, né? Ah, les fleurs e les arbres. Todos eles dormem também. Aí, a gente mostra, ó, de noite, né? Pendant la nuit, il dort. Pendant le jour, elle est réveillée. E aí, assim, eles vão pegando o vocabulário a partir da história. Então, aqui nessa página, eu já vou ter o vocabulário dos sonhos, né? Que aí eu posso ensinar que sonho é rêve, em francês, né? Ah, o que são os sonhos? Eu posso perguntar para as crianças, vocês lembram dos sonhos? O que acontece nos sonhos, né? Nos sonhos a gente vive algumas aventures, algumas histoires, né? Então, a gente ensina esse vocabulário de histoire, aventure, qu'est-ce que se passe, né? O que a gente faz durante o sonho. Aí eles vão contar, porque uma vez eu sonhei com um monstro, não sei o quê. Daí eu tenho lá les monstres e les enfants dans l'école. Alguns sonhos são legais, né? Aí mostra aqui. E alguns não são. Aí a gente pode trabalhar essa questão dos sonhos bons, né? Les bons rêves e les mauvais rêves. E aí até levar algum bichinho, algum personagem, assim, já sonhou com esse bichinho aqui, esse monstrinho, né? Tentar tirar um pouco do medo do monstrinho também, né? Que ele pode ser um pouquinho simpático. E aí tem também aqui mais bichinhos, né? E aí aquela coisa que eu tava falando no início, assim, a gente tem que escolher alguns vocabulários principais e mostrando mesmo assim os outros, né? Alguns deles as crianças vão memorizar, isso por experiência nas escolas, né? A gente vê que, a gente trabalha numa aula ensinando o que é a girafa, né? Na outra aula eles sabem que a girafa é esse bichinho aqui. Aí tem o azul, o astronauta, que não é um bichinho, mas é uma pessoa que tá ali no meio, né? E aí eu posso ensinar todos esses bichinhos aqui, em francês ou em inglês. E aqui tem o menino de novo, ele aparece aqui, com o seu ursinho de pelúcia, né? O Lour en Peluche. Então, a gente tem um livro aqui que ele é, como eu tava falando no início, para crianças maiorzinhas. A gente consegue explorar ele todo, falar da questão por que se dorme, por que é importante dormir para crescer, para se desenvolver. E aí a gente pode detalhar bem a história, né? Só que como eu tô adaptando ela para crianças de 0 a 6 anos, que são as crianças menores, então eu fiz uma seleção de vocabulários, né? E mais do que isso, que eu acho importante, é que muitas vezes a gente aproveite a mesma história para fazer mais de uma aula. Porque aí a gente consegue explorar mais e consegue levar outros materiais junto também. Tá? Então, aqui, por exemplo, na primeira aula que eu pensei em trabalhar o vocabulário do sono, o vocabulário da noite, né, do dormir, eu vou trabalhar, então, só com os verbos, porque que é importante dormir, ensinar o le papa, la maman, le garçon. Oi, tudo bem? Bom te ver por aqui também, Karine. E aí, a gente divide, então, né? Em algumas aulas, é uma opção, tá? É uma escolha. A gente tanto pode trabalhar um livro em uma aula só.
selecionando os vocabulários, ou então a gente pode dividir em mais de uma aula e aí fazendo temáticas dentro da temática principal, né? Então, uma temática seria, então, a necessidade de dormir, a outra temática seria quem são, né? Os bichinhos, as plantas, vocabulário mais específico, assim, né? Das diferenças. Alguns bichinhos dormem à noite, como, né? E alguns dormem de dia, como as corujas. Aí a gente pode trabalhar as curiosidades, né? Sobre o sono, sobre os diferentes animaizinhos. E também pode fazer uma aula só sobre sonhos, e aí até inventar historinha com eles de sonhos, ou pedir para que eles contem alguma coisa que eles já sonharam, por exemplo, né? E aí a gente vai ensinando tudo isso na língua que a gente quer, né? Eu tava falando ali no início, para quem chegou agora, então, que eu fiz essa aula temática em francês, mas pode ser adaptado para o inglês e para outras línguas também. E uma questão legal desse livro é que a gente abre ele, né, nas caixinhas aqui. Por exemplo, aqui tem o sonho do monstro, né? E aqui do outro lado eu tenho um unicórnio, arco-íris. Então, tudo isso dá para explorar. Aí eu faria uma outra aula, por exemplo, falando aqui dos bichinhos diferentes, do bichinho que a pessoa usa para dormir, né? Porque as crianças normalmente têm um bichinho de pelúcia para dormir, então a gente pode fazer uma aula em que elas trazem o bichinho de pelúcia e aí a gente ensina vocabulário também. Então, são ideias, né? Que a gente pode fazer a contação da história, pode fazer a contação bilíngue ou só na língua que a gente quer ensinar, pode também. Vários desenhos expostos com desenhos dele sobre os sonhos. Isso mesmo, ou fazer um painel dos sonhos. Daí a gente, quando tem um ponto de partida, a gente consegue desenvolver a criatividade, né? Porque muitas vezes eu posso pensar assim, não tenho material em inglês, então não vou nem pegar nada, né? Mas aí se eu pego um material em português e eu consigo desenvolver ideias a partir do vocabulário que eu quero trabalhar, então eu já tenho vários desmembramentos, né, daquilo que eu posso fazer. E aí a gente vai tendo ideias, né? Vamos fazer então colagens hoje, amanhã vamos fazer desenhos. E aí a gente vai variando, né? Então, por exemplo, assim, na questão da sugestão, tá? Agora falando mais pro final, o que eu sugeriria, né? O que a gente sugere quando pega um livro, além da contação, né? Adaptar a contação na língua estrangeira é algo muito legal. A gente já fez algumas vezes, a gente aproveita bastante, né? Senta na rodinha com eles, conta a história. Mas, além disso, a gente pode fazer, então, esses desmembramentos de temáticas, né? E adaptar conforme o nosso interesse. Então, se eu pego um livro que tem uma história muito longa, não necessariamente eu vou trabalhar toda essa história, né? Mas eu vou aproveitar aquilo que é do meu interesse em questão de vocabulário. Eu uso muitos livros em português para contar histórias, só que conto em inglês. É isso mesmo. Aí você pode optar por contar tudo em inglês, né? Porque tem várias correntes de ensino de línguas que acreditam que a gente não precisa traduzir, né? Que a gente pode contar na língua estrangeira, que as crianças vão conseguir entender a partir das imagens, que elas vão conseguir pegar a questão do vocabulário, né? Então, na educação infantil, então, é normal, sim. Então, a gente consegue fazer essas adaptações. A sugestão na seleção do vocabulário seria ver, então, né, a gente começa por aqueles vocabulários mais básicos da família, das cores, dos animais, né, que normalmente são os conteúdos que a gente trabalha na educação infantil. E aí, quando eu sei a temática que eu quero trabalhar, então, eu quero trabalhar animais, eu quero trabalhar cores, eu vou pegar o livro e aí vou ver quais os vocabulários que me atendem na minha necessidade de trabalho, né? E aí, vou separar em grupos de interesse, né? Como eu falei aqui, eu tenho interesse em trabalhar vocabulário dos sonhos, tenho interesse em trabalhar a questão dos verbos, de dormir, acordar, se levantar, vocabulário da família. Então, eu faço grupinhos de seleção de vocabulário pra mim, né? Hoje eu fiz no meu caderninho mesmo aqui, anotei quais são aqueles vocabulários que eu quero destacar.
né? Por quê? Porque mesmo que eu conte a história toda em língua estrangeira e vá mostrando as imagens aqui no livro, quando depois eu for fazer alguma atividade com os alunos para fixar a questão do vocabulário, eu vou usar essa seleção, né? Então, seria uma questão de usar nas tarefas daí, né? Eu faço a contação da história com todos os animaizinhos, por exemplo, mostro aqui todos os personagens, mas aí depois eu vou selecionar alguns para fazer a tarefa, a atividade pós-história, né? O que ela tá dizendo aqui? Sim, eles amam saber o nome das histórias em inglês. Eles associam rápido as histórias que já conhecem. É isso mesmo. Então, a gente pode fazer essa seleção temática e aí, a partir disso, então, encadear nas aulas, né? Por exemplo, nessa semana eu vou trabalhar esse vocabulário e vou inserir tal tarefa. E a gente sugere, então, diversificar as tarefas. Por exemplo, se em uma aula eu pedir para as crianças desenharem, na outra aula eu posso trabalhar com massinha de modelar, por exemplo, eu posso fazer recorte, colagem. E aí, alguns professores não gostam, né? Não sei, mas eu acho que como as crianças trabalham muito com os outros professores nas escolas de educação infantil, com essas atividades, eu acho que se a gente faz na língua estrangeira também, elas logo se identificam e se adaptam, né, ao trabalho. Inclusive esperam aquela aula, né? Ah, que legal, hoje eu vou ouvir uma história, né? Pelo menos as nossas crianças gostavam muito ali quando a gente dava aula presencial. A gente levava o fantochezinho, né, para contar a história. Então, a gente adapta muito de todas as, digamos, outras matérias, disciplinas que se trabalha com criança pequena. Na língua estrangeira, a gente também vai ter muita atividade manual, vai ter muito aproveitamento, né, dessa questão pedagógica. E criar os personagens, né, acho bem importante. Então, se o professor não tem muitas vezes a habilidade de criar um fantoche, criar um material, pode aproveitar bichinhos de pelúcia, pode levar brinquedos. E tem também professores e pessoas que criam materiais pedagógicos, né? Aqui no Instagram a gente conhece bastante professores, né? Pessoas que se dedicam a criar materiais bem legais. E acho que o importante é a gente ter essa consciência, né? De ter esse lúdico, né, em sala de aula, de querer se adaptar à realidade da criança, né? E não tornar a aula de línguas pesada, assim, por que eu tenho que aprender inglês, ou francês, ou outra língua? Porque, na verdade, eles ainda não são apegados a essa questão, né? Mas eles têm muita facilidade de aprender. Então, meninas, não sei se vocês concordam, se vocês têm mais ideias ou opiniões para nos compartilhar aqui. Eu acho muito legal o trabalho da Karine, do Inglês para Crianças, e porque ela desenvolve materiais, né? E acho que é isso mesmo, assim, a gente precisa muito de criatividade, né? E acho que a gente tem livros muito bons em português para crianças. A gente tem histórias que são muito didáticas, assim, tem muito vocabulário. Então, a gente pode aproveitar ao máximo isso, né? A questão das janelinhas ali, como eu tava falando. A gente vai construindo, né? É um processo de construção. E muitas vezes as crianças nos ajudam, né? Nesse processo de construção. Às vezes a gente pensa em fazer uma aula, vou fazer isso na aula. Daí alguém conta uma história ou pede alguma coisa, a gente acaba adaptando um pouquinho. Acho muito legal, trabalhei muito com educação infantil. Então é isso. Esse é o livro sugestão de hoje, né? O Porquê Dormimos. Acho que a criatividade do professor é que faz a diferença. É isso mesmo. Porque a existência em si do material não ajuda, né? Ajuda, mas assim, a gente precisa trabalhar em cima daquilo que a gente quer ensinar. Né? Então, esses livros, assim, normalmente eles têm lá algumas perguntas, né? Essa aqui é uma sériezinha de perguntas, o meu livrinho dos porquês. Então, isso significa que além dessa questão do sonho, do dormir, eu vou ter outros assuntos legais que eu possa aproveitar para trabalhar com crianças. Então, é interessante a gente conhecer a coleção, né? Edições Osborne, aqui tem o meu livrinho dos porquês. O que mais que eu posso encontrar, né? Então, a gente analisa o livro e a gente vê até a contracapa aqui, ó.
O que são os sonhos? Por que tenho que dormir? O que acontece quando dormimos? Aqui tem, então, perguntas que podem nos guiar para criar o nosso vocabulário, né? Então, é legal a gente, como professor, conhecer bastante materiais, né? Explorar na internet, ver o que existe, né? Nessa questão pedagógica. E aí a gente vai desenvolvendo a criatividade. Bom, gente, então acho que é isso por hoje. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, vamos encerrando por hoje. E aí a gente tem as nossas postagens, né? Semanalmente, às quartas-feiras, nós fazemos as lives com sugestões pedagógicas, mas aí depois a gente posta algum material relacionado. E se querer entrar em contato com a gente para acessar os planos de aula, a gente tem o e-mail, tem o site da Expressari, então é só entrar em contato com a gente que a gente compartilha os planos de aula com vocês, tá bom? Ah, a Michelle chegou agora, oi! Tô encerrando aqui, ó, contando a história do livrinho, Por que Dormimos. Tô contando como que eu fiz o vocabulário em francês pra historinha em português. Ah, então como a gente consegue aproveitar o material para fazer adaptado para a língua estrangeira, certo? Então, muito obrigada pela participação de quem estava aqui e até a próxima, então, semana que vem. Foi um prazer estar com vocês, como sempre. Obrigada. Tchau, tchau. Não tem um botãozinho encerrar aqui, eu acho que o Instagram tá com um problema. Desde a outra vez também a gente não conseguiu encontrar o botão para encerrar. Cadê o botão? Vou fechar aqui, tomara que não apague tudo, gente. Um abraço e até a próxima.